E aí, beleza? Essa é sobre o mercado financeiro, Forex. Bem, sextou e nesse vídeo teremos a expectativa de passar algumas reflexões, algumas dicas e até mesmo alguns conceitos que aqueles que buscam o mercado financeiro como um todo, quer seja no Forex, quer seja em criptomoedas, quer seja operando para quem é do Brasil B3, quer seja em commodities, em qualquer setor que envolva mercado financeiro, talvez sejam úteis. Primeiro, o que é um setup de um modo prático, direto e objetivo. De vez em quando digam, respeito o setup, respeito o setup. Setup é uma maneira, uma forma organizada, raciocinada, definida sobre disciplina para operar. Não é o que vai garantir se você está entrando na forma, se você vai ter sucesso ou não, mas é o que garante que você tenha uma experiência focada numa disciplina que corrobore com uma maneira de você executar o seu trabalho. Algo que funcione como sinais e gatilhos. Quando isso acontecer, da mesma maneira como, por exemplo, ao estar com um veículo automotor, você se aproxima de um semáforo e vê que, por exemplo, ele ficou amarelo. Imediatamente você vai buscar frear o veículo diante dessa aproximação. É um sinal, o setup é um sinal que você terá uma possibilidade de entrada. Setup, disciplina, de uma forma para trabalhar, para operar. Outros conceitos básicos, mais válidos, porque são tão básicos que passam às vezes desapercebidos. Quando estamos no MetaTrade, lá embaixo nós temos saldo, crédito, margem livre, etc. Saldo é o dinheiro, aquele pecúnio, o valor que você colocou, respectivamente, para poder ter acesso na corretora para operar. O crédito nada mais é do que o bônus, aquilo que a corretora converte em cima, às vezes, dependendo da corretora, do saldo que você depositou. Existem circunstâncias que a própria corretora, sem você depositar nada, mas só em abrir a conta, algumas delas ofertam, às vezes, $30. Então, repetindo, o saldo é o que você coloca, o dinheiro que você coloca ali na corretora, o seu home broker. O crédito é o bônus correspondente ao que tem lá no seu saldo ou que foi ofertado pela corretora. Margem livre é o capital líquido somado ou diminuído das operações que já estão abertas. Outro conceito útil, e muita gente cai aqui. Probabilidade é diferente de estatística. Probabilidade é uma certeza matemática. Efetivamente está fundamentada numa ciência que, realizando tal feito, está calculado as possibilidades que efetivamente gerarão. E o que seria, em contrapartida, a estatística? A estatística nada tem a ver com probabilidade. A estatística tem a ver com experiência passada. Através da estatística, por backtest, eu tenho em cada ativo o mapa do que ocorreu. Eu posso avaliar, analisar as estatísticas daquele ativo. Eu posso observar o que foi um costume ocorrer com aquele ativo. Estatística, passado, comprovado, já houve. Probabilidade é uma certeza matemática fundamentada
num cálculo específico matemático que corrobora que, de acordo com o seu payoff, você tenha mais ou menos oportunidades de acerto. Por exemplo, payoff negativo, por exemplo, 2 para 1, 2 negativos para 1 de gain, 2, entrei numa operação, a exemplo, vendido, boto um loss de 1000 pontos para um gain de 500 pontos, a probabilidade, porque o mercado oscila, é que eu tenha 66% de ganho contra 33% de perda. Porque eu tenho uma distância que faz com que, no oscilar do mercado, a probabilidade me comprove que é mais fácil sair de um ponto e chegar a 500 pontos de distância do que ir ao contrário e alcançar 1000 pontos, que é o dobro da distância. Se o mercado oscila, lembrando que é uma probabilidade, não é 100% certo. Senão todas as pessoas que estivessem usando probabilidade estariam trilionárias. E não é assim que funciona o mercado. Estamos falando de probabilidade e a diferença da probabilidade para a estatística. Já num payoff positivo, na mesma operação, citando o mesmo exemplo, tentando entrar vendido em 1 para 3, é como se eu colocasse, por exemplo, entrando em sell, numa venda, eu colocasse o meu stop loss de 1000 pontos e o meu stop gain em 3000 pontos. Aqui, o meu payoff está positivo. A cada $1 de risco, eu estou buscando 3 de gain. Mas, pela mesma lógica de probabilidade, como o mercado trabalha oscilando, é muito mais provável que, nesse momento, o meu loss seja tocado primeiro do que 3 tamanhos de gain. Em contrapartida, aumentou o risco e aumentou a probabilidade de ganhos. A sua margem, a sua probabilidade para o acerto diminui e o seu ganho aumenta. Aumentou o risco, maior probabilidade, aumentou o ganho. Probabilidade, uma certeza matemática. Quer aumentar o acerto, payoff negativo. Um exemplo absurdo, só como exemplo. Eu entro numa operação aqui e coloco o meu loss 10 vezes maior do que o meu gain. A probabilidade é que o mercado flua e toque primeiro numa distância que é 10 vezes menor do que a outra, é óbvio isso. Já a análise técnica, boa parte das vezes é fundamentada na estatística. Sempre fundamentada. Você vai para o gráfico e verifica onde apareceu um pivô primário de alta, um pivô primário de baixa, onde apareceu um martelo, onde houve uma figura de reversão e uma série de circunstâncias. Está ali. A estatística é uma volta ao passado e nisso reside efetivamente a diferença de probabilidade e de estatística. Desejo ótimas operações a todos. Olho no mercado. Costuma-se ter realização de lucro. Espera-se uma correção desse dólar, que até agora, às 14 horas aproximadamente do horário de Brasília, ainda não ocorreu. Sucesso, que Deus continue a nos abençoar.